E, ó, pode vir pra quê? Tá vendo aí, ó? Vocês não são tão tímidos. Você pode ficar aqui no pé do altar, tem certeza? Eu não tô vendo, eu gosto de ver o povo. Tá certo. É bonita essa oração, né? Assim, esse verso, assim. É quando fala assim, completamente clarificado, eu me lembrei de um aluno, sou professor, né, de geografia e do aula no ensino fundamental e no ensino médio. E recentemente saiu o resultado do Enem. Muito feliz por várias pessoas terem passado no Enem, mas uma em especial me fez ficar feliz. Não é a minha filha. Por isso que eu fiquei feliz por ela ter passado, né? Mas eu fiquei muito feliz com a aprovação de um aluno. Eu dei aula a ele 3 anos, mas desde muito cedo, nessa escola que eu trabalho, eu escutava falar desse aluno. Nossa, fulano, olha, só Jesus na causa. Dá um trabalho, não quer estudar. A vida escolar toda. E, na verdade, às vezes não é porque a gente não gosta de estudar, ou não queira estudar, né, Carlos? Às vezes a gente tem algumas dificuldades e a gente precisa ser bem orientado para poder a gente render. E aí, quando foi segunda-feira, passando o resultado do Enem, né, eu vendo no Instagram das escolas, aí de repente lá eu vi a foto de uma pessoa, assim, desse menino que eu tô falando. Nossa, como eu me emocionei, entendeu? Eu quase chorei de verdade, porque eu via muitas vezes o esforço dele em querer aprender, tá entendendo? Como fui professor dele durante 3 anos, eu vi um pouquinho da evolução também, né? Eu me lembro que a gente dava aula e falava alguma coisa e ele ficava absorvendo no ritmo dele, entendeu? Na velocidade que lhe era permitida, assim, na velocidade que ele podia. Aí ele processava. Aí às vezes ele tinha que falar para poder. Ah, que coisa interessante. Ele conseguiu passar, né? Ele conseguiu passar. Ou seja, às vezes a gente com dificuldades e também com certo esforço e com certa orientação, a gente também consegue passar, né? Sim. É bonito de ver o ser humano assim vencendo um obstáculo, né? Vencendo, superando as dificuldades, né? Sabe assim, quando as pessoas são descrentes. Buda sempre fala assim, que nós temos o potencial de se iluminar, né? Que nós temos a natureza búdica, que nós, não é nem que nós temos, é que nós somos. Aí, de repente, ninguém acredita. Aí você vai lá e faz. Você vai lá e consegue passar, né? Ser aprovado, né? Numa prova tão difícil como é a prova do Enem, né? Uma prova até um certo ponto desumana, né? Coloca os alunos para ler muito ali, aquela. Agora imagine você, uma pessoa que tem uma dificuldade de manter a concentração, né, de interpretar o. Aí eu falando com uma pessoa, até disse uma coisa assim, nós temos méritos, nós temos coisas boas que também dão frutos. Às vezes, um mais estudioso, mais inteligente, um mais esforçado, no dia também não está muito bem. Mas são coisas da vida, entendeu? A vida tem essas coisas. A gente se prepara todinho, aí no dia, eita. Ou então, às vezes, a gente vem meio assim, meio se arrastando, né? Meio como que não quer nada.
Aí de repente chega na hora aí, parece que um anjo sopra no vidro, letra C. Eu não duvido também, certo? Não é assim, mas nós temos muitas coisas boas, né? O Zen tem sempre essa preocupação também, sabe? De fazer com que você viva aqui agora e que você perceba que na sua vida, por mais dificuldade que a gente possa ter, a gente tem coisa boa também acontecendo. Eu já gosto muito de dizer isso, né? Às vezes a vida está de um jeito, a gente pensa em desistir, aí a gente anda um pouquinho mais, aí tem uma curva, aí lá na curva uma bela paisagem, né? Um bom momento. Só que quando a gente está em sofrimento, a gente não pensa assim, né? A gente pensa que aquilo ali é eterno e pronto. A dor, o sofrimento tem um poder de paralisar o tempo, sabe? A gente fica ali naquele. Depois a gente tá bem de boa, aí o ser humano é capaz de muita coisa, viu? O ser humano é capaz de muita coisa. Não sei se vocês perceberam, enquanto a gente estava andando aqui, como tem muitas pessoas, então a velocidade ficou bem lenta. A gente foi bem lento. E a gente sentia mesmo que era preciso um dar um passo à frente para poder os outros também irem. A vida da gente é desse jeito, sabe? A gente precisa dar um passo à frente, que é para as outras pessoas que também estão com a gente também dar esse passo, esse ir um pouquinho mais para frente, né? Por isso que é importante que todas as pessoas possam ter felicidade, bem-estar, coisas materiais também, né? Porque, assim, quando um está bem, por interdependência, por aproximação, há uma tendência que aqueles que estão próximos da gente também fiquem bem, entendeu? Isso é a importância da gente se cuidar também. Quando a gente se cuida, as pessoas que estão à nossa volta vão se beneficiar desse cuidado, né? Quando a gente está feliz, as pessoas se beneficiam da nossa felicidade. Quando a gente está triste, a gente também deixa as pessoas que a gente gosta, que gostam da gente tristes, né? Isso é a trama da vida, sabe? Assim, como andar numa sala apertada, fazendo que rir. Por isso que um deu um passo, que é para os outros também dar um passo à frente. Mas a gente não vê isso no dia a dia, não. No dia a dia, eu quero é dar minha aula, quero é que os alunos de preferência aprendam, eu quero é que dê logo a hora para eu ir embora. Mas não é assim que a gente deve viver, entendeu? Porque cada instante da vida da gente é único, cada instante da vida da gente é especial. Eu deveria fazer as coisas só por fazer. É muito perigoso fazer as coisas só por fazer, entendeu? Sabe por quê? Porque se a gente fizer as coisas só por fazer, a gente pode estar criando um condicionamento errado dentro da gente. Às vezes a coisa é bem importante, bem valiosa, mas se você faz só por fazer, você está criando um hábito de ser desleixado, desleixada, de não dar significado, de não dar importância. A vida é para valer, entendeu? A vida é para valer. Quando a gente está se relacionando, quando a gente está fazendo as coisas, a gente está cultivando um bocado de sementes dentro da gente, regando um bocado de semente dentro da gente, dentro das outras pessoas também. Sabe, a gente é, tipo, Natinha gosta muito de dizer assim, né? Um monge vietnamita diz assim, a gente é como se fosse um jardim que tem todas as sementes. Dependendo como esteja o terreno, dependendo como a gente vai trabalhar, irrigar, aí vai surgir um tipo de flor ou outra, um tipo de planta ou outra, entendeu? Por isso que a gente nunca deve desperdiçar a vida da gente. Nunca. As oportunidades que a gente tem, o dia que a gente tem. É um negócio impressionante, as possibilidades que tem nele. Eu geralmente no final de semana eu faço uma promessa para mim mesmo que é: não vou me levantar antes das 6 horas. Não consigo. Quando eu vejo que o dia está começando, me dá uma vontade tão grande de levantar e de viver, entendeu? É bonito ver assim a noite indo embora e o dia
raiando, entendeu? Imagina as possibilidades que tem naquele dia, né? A quantidade de coisas que podem acontecer, ou também pode acontecer muitas coisas. Porque aqui tem uma coisa que às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente acha que é preciso tomar uma atitude radical para a vida da gente mudar. É verdade, se a gente tomar uma atitude radical, a vida muda. Lógico que muda. Mas as mudanças não acontecem só quando a gente toma uma atitude radical. A gente também muda a vida, vai direcionando a vida de acordo com cada ação, entendeu? Cada fala, cada pensamento, né? Cada atitudezinha, cada vez que a gente diz não, toda vez que a gente diz sim, a gente também está direcionando a vida da gente. Aí os índios dizem assim, volte aqui pro agora, volte aqui, viva o instante. Porque às vezes a gente volta e está tudo tumultuado, né? A gente quer o passado ou o futuro, ou aqui ou agora a gente não quer. Mas por isso que a semana passada eu falei um pouquinho de acolher as coisas, né? Acolher as coisas como as coisas são. Acolher você como você é, como você está agora, entendeu? Se você se acolher, você se entender. Porque se a gente viver um instante, de fato, o que é que está acontecendo na vida da gente agora? Nós estamos aqui. Um abrindo a boca, outro ali pensando, cada um pensando aí. Mas o que de fato está acontecendo é que nós estamos aqui, só isso. Os problemas que vocês têm, onde estão? Nesse exato momento, onde estão os problemas? Né? Onde estão? É verdade também que a gente, para onde vai, leva, né? Eu me lembro que eu morava só num apartamento no centro, aí passando um momento da vida bem chateado. Aí eu disse, eu quero é ir embora. E a pessoa disse, você vai para onde? Você mora só? Não é burrice, né? Para onde a gente for, a gente se carrega. Para onde a gente for, a gente se carrega, entendeu? Diz que o remédio é agora, tá entendendo? O remédio é isso. O remédio é como a gente vai responder as questões atrevidas que vão levantar pra gente. Com aquela pessoa que fala coisas que você não gosta de ouvir. Aí você, sim, meu amor. Aquelas pessoas bem trabalhosas assim. Sorri assim, aí diz, seja feliz. Aí você vai se libertando também. Você deseja coisa boa às pessoas assim, né? Seja feliz. Vá bem. A gente não acredita nisso não, entendeu? A gente acredita na revolução. A verdadeira revolução, hoje, eu acredito que é aquela que a gente faz no interior da gente, entendeu? No interior da gente, e a interdependência vai fazendo com que as coisas sejam transformadas. E não importa se a mudança é lenta, o importante é quem mude. Pois já foi natural, já foi aceitável escravizar pessoas. Hoje não é mais. Tem algumas pessoas que são insistentes, né? Mas hoje tem muita coisa que era prejudicial para a humanidade que a gente não aceita mais enquanto humanidade. Mas isso é um trabalho que a gente vai fazendo um por um, né? Cada um de nós, os nossos ancestrais, aqueles que vão vir depois da gente. A gente precisa ter essa dimensão, sabe? Viver aqui, sim, o dia a dia, não é só viver assim o dia a dia. É aí que a gente se engana. Viver o dia a dia, o corre-corre, é a prática espiritual e já é a vida futura, entendeu?
O que tu vive agora já é a vida que tu tanto desejou. O molho onde é que eu tava com a cabeça. Mas a gente desejou isso um dia, entendeu? Pode não estar do jeito que a gente pensava que estaria, mas a nossa atitude individual e coletiva, a nossa forma de se posicionar no mundo, faz com que a gente esteja vivendo a situação que a gente vive. Entendeu? Isso é muito. Porque às vezes as pessoas que procuram tradições religiosas, às vezes querem saber, né? Ah, quem eu fui na vida passada, como eu serei, para onde eu estou indo. Você está indo para onde você está se levando, entendeu? A gente se leva e se deixa se levar também. Tem a correnteza, a gente se joga na correnteza que vai na direção que a gente deseja estar lá na frente. Eu sempre dizia ao primeiro grupo que participava aqui da Casa Templo, há quase 10 anos, se você não quer viver no futuro alguma coisa, não viva desde já. Se você não quer se deparar com alguma situação, não se depare desde já. Não existe uma vida futura sem essa agora não, entendeu? As bases do que a gente vai viver amanhã é tudo criado aqui, criado no passado e na hora também. A gente vive assim, preso nos três estágios de tempo, passado, presente e o futuro. Uma vez eu conversando com a monja, ela disse um negócio que me deixou com um nó na cabeça. Eu tava conversando algumas coisas com ela enquanto a gente passeava com o cachorro, né? Aí ela falou, isso pode ser memória futura. Aí eu engoli assim. Como é, Roshi? Isso pode ser memória futura. Aí ela me explicou, eu não entendi nada e continuei vivo. Mas é interessante que a gente tem realmente essa memória futura, entendeu? Nós temos. A gente entende, não só com tic-tac, né? A gente entende assim, um todo. Aí a percepção que a gente tem da vida é fundamental. Acho que faz uma semana, mais ou menos, que duas pessoas conhecidas caíram de moto. Arrebentaram um pouco, foram para o hospital, foram cuidados. Aí, conversando com uma delas, a pessoa disse um negócio tão interessante que eu fiquei pensando. A pessoa disse, era para ter sido pior. Aí, era para ter sido pior. Aí eu deixei a pessoa falar, depois a pessoa disse, foi um livramento. Tinha ficado confuso com a memória confuso. Tinha ficado confuso com a memória futura que a monja disse. Mas essa interpretação da vida me fez ficar em choque. A pessoa que se arrebentou disse que era para ter sido pior e que foi um livramento. Até quando a gente vai ver que as nossas falhas são livramentos quando dá M? Não é? Será que eu preciso esborrachar todinho para dizer que foi um livramento? Será que eu não posso estar atento? Ou será que incidentes não acontecem? Eu estava dando aula numa turma ontem aí, falando da Idade Média, né? Feudalismo, o teocentrismo. Aí eu disse, me perguntou, como assim sou teocentrismo? Deus no centro do universo, meu filho. Entendeu? Entendi.
Entendeu mesmo? Entendi. Eu fiz uma pergunta a ele. Imagino que vão 300 pessoas no avião. O avião cai. 299 morrem. Só uma sobrevive. O que aconteceu, meu filho? Aí ele disse, Deus quis. Eu disse, entendeu. Entendeu. Entendeu, não entendeu? É mais fácil, né, atribuir, né, é mais fácil atribuir. É mais fácil a gente atribuir a um... A gente também não precisa saber de tudo, não, né? Como é chato, aquele povo quer saber de tudo. Nossa, eu fazia uma viagem para dar aula numa cidade aqui perto, aí uns professores comigo. Aí tem um professor que ele insistentemente explicava tudo. Aí eu vejo, eu disse, bicho, bora curtir a viagem. Curtir a viagem. Daqui a pouco a gente vai explicar tudo para os nossos alunos. A gente tem essa coisa de querer saber de tudo, querer explicar tudo. Não tem nada. Ontem eu estava conversando, aí uma pessoa levantou várias teorias. Não, por quê? Ah, eu deixa eu falar. Não, porque segundo fulano, segundo ciclano, teoria tal, tal, tal. Escutei, brinquei. Aí eu disse, e quando a dificuldade vem, não é a teoria, não são as bases teóricas, as bases filosóficas. É tu e a dificuldade. É tu e a dificuldade. Lógico que o conhecimento é importante, que a sabedoria é importante, que as bases filosóficas são importantes. Mas na hora é tu. O Zen abomina isso. O Zen abomina esse blá blá blá. Foi o que eu disse à pessoa. Isso é muito blá blá blá. É bonito, é lindo. As coisas existem. Lógico que as coisas existem. Lógico que a fundamentação teórica das coisas, muitas coisas são difíceis, outras são simples. Mas na maioria das vezes, quando a gente está mesmo na dificuldade, assim, deixa eu ver o que é que diz o teórico aqui agora. Não, é intuitivo da natureza da gente, entendeu? A gente tem que fazer com que a percepção correta e a ação correta, ou a não ação, seja automático na gente, e não aqui. Porque senão quando a dificuldade vem, a gente desespera. A gente desespera. Eu me lembro que quando minha filha era pequena, quando falava consciência ainda, eu me lembro que faltou fósforo. Lá no apartamento onde eu morava, faltou fósforo. Aí era carnaval. A gente foi no supermercado fechado. Tudo fechado. Só tinha lanchonetes abertas. Aí eu fui em uma lá na 13 de maio. Aí na hora que eu entrei lá na lanchonete, o cara tava no caixa fazendo desse jeito assim pra mim. Dizendo, vai embora, vai embora. Eu disse, esse cara tá pensando o quê, né? Eu fiquei pensando, ele tá pensando o quê? Esse cara tá pensando que eu sou ladrão só porque eu me visto assim, mal vestido. Aí eu fui até o caixa. Quando menos espero o cara botar um revólver aqui na minha cabeça. Aí eu, quando eu olho, tá passeando, segurando a Nanda assim. Eu disse, essa vai ser a última vez que eu vou ver as duas. Eu com o revólver aqui na minha cabeça, né? Essa vai ser a última vez que eu vou ver.
O ensinamento tem que funcionar agora. A primeira coisa que eu pensei, quero ver se o ensinamento funciona agora. E calma. Aí o cara disse, baixa o celular, eu digo, eu não estou com o celular. Baixa o celular, eu não estou com o celular. Aí ele, tá certo, fica ali. Aí fez o roubo dele e foi. A pessoa tivesse me desesperado, tivesse tentado entrar numa luta contra ia dar M, né? A vida é pra valer, entendeu? A vida é pra valer. E as coisas acontecem mesmo. A gente querendo ou não, as coisas sempre vão acontecer. Olha, se tiver causas e condições, as coisas acontecem. Se não tiver causas e condições, as coisas não acontecem. A gente só faz o bolo completo, tendo o ingrediente todo. Se não tiver, a gente não faz o bolo. O bolo fica pela metade, fica salgado, fica doce demais, fica murcho, fica duro, fica de qualquer jeito. Mas o bolo mesmo só fica bom se tiver os ingredientes necessários. E se você também souber fazer. E a vida é desse jeito. Mas a gente quer viver como se fosse tivesse a receita pronta do bolo. E não tem a receita pronta. A gente quer a pílula que dê tudo certo. Não tem a pílula que dê tudo certo. Tem tu lá na tua dificuldade. Tem tu lá na tua vida. Uma coisa que a gente diz aqui, que você lê, que você assiste, lógico que te influencia, né? Vai no teu fluxo mental. Te traz sabedoria, te traz paz. Mas na hora mesmo do vamos ver, é tu. E se você puder contar com as pessoas, é muito bom. Só que na maioria das vezes as pessoas também já estão cheias. Aí fica difícil de ver os problemas dos outros quando a gente tá cheio também, né? Aí a gente meio que ouve assim. Ah, eu já passei por isso. Vai dar tudo certo, isso é besteira. Vamos pôr uma balada? Né? A gente às vezes só ouvir verdadeiramente, ouvir a terapeuta, que eu me lembro de Tia Ellen. Tia Ellen é uma pessoa que morou aqui em Campinas, que praticava, hoje ela mora em Recife, ela é terapeuta. Ela dizia, é interessante, a gente vai para o psicólogo, psicanalista, e lá a gente fala. Eu venho para cá e aqui eu me escuto com mais propriedade. E se escutar você mesmo é terapeuta. Entendeu? Aí quando você para, vai sentando, 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 aí você vai saber qual é a voz que você pode ouvir e qual a voz que você não pode ouvir. E a semana passada eu levei um tapa quando uma pessoa me disse, eu não posso ouvir minha voz interior. Que é o conselho que as pessoas nos dão, né? Ouça a sua voz interior. A gente só escuta blá 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 blá, faça besteira, faça besteira, faça besteira. Então, às vezes, é importante não ouvir a voz interior. Às vezes é importante ficar quietinho, quietinho, sabe assim? Nos além, quando fica aquele monte de. A mente da gente, blá blá blá, as coisas que já passaram, coisa que nunca nem existiu. Aí depois essa mente ela cansa, aí fica. É como se abrisse um portal, sabe? Uma coisa bem. Uma calmaria, sabe? Um outro estado mental, emocional. Por isso que a gente para. No início é ruim, é péssimo, mas depois para. Depois fica bom a prática, tá entendendo? Depois fica leve. Vai ser sempre bom? Não, às vezes vai doer aqui, vai doer acolá. A gente não vai querer praticar. Como tudo na vida. Eu gosto muito de bolo com leite, mas eu não consigo comer bolo com leite o tempo todo. A vida é feita assim, né? De altos e baixos. O ditado popular tá certo, né? A vida é feita uma roda gigante, né? Ou a gente tá em cima, ou a outra tá embaixo. Só que não tem embaixo em cima. Mas a sensação que a gente tem é essa, né? Estou bem, estou mal, estou bem, estou mal. Então lá, lida isso com os nossos pensamentos, com os nossos julgamentos. Adianta de quê você julgar, julgar quando a gente está em sofrimento, outra pessoa está em sofrimento, é mesmo que empurrar uma faca no peito dela, tá entendendo? Olha, fez isso aí, cara, isso aí tá pegando. Adianta de quê?
É só empurrando a faca no peito, né? Tá pagando o seu karma, tá pagando não sei o que, é pecado, é castigo. Ai, viver, velho. Entendeu? Viver. Viver o que chega. As coisas vão chegando e a gente vai vivendo. Ser o que a vida quer que a gente seja. Naquele instante, entendeu? Adequado, correto. É isso que é a vida. Mas a gente se preocupa às vezes mais com a cereja do que com... E o bolo geralmente é mais gostoso do que a cereja, né? Os meios de nossa prática se estendam a todos os seres que possamos nos tornar o caminho iluminado. Pessoal que está em casa, um abraço.